O que os medievais queriam com uma coruja queimada, um gato picado ou fezes de pomba? Como você ajuda um homem careca com gota ou uma mulher com citando menstruação bloqueada? Na Idade Média, a maioria dos remédios era caseira quando não muito complicados. Muitos eram bastante práticos, e a maioria dos ingredientes faz sentido para nós, porque ainda são reconhecíveis hoje. Outros são apenas esquisitos. Bem-vindo à loucura medieval. Curas curiosas. No século XIV e XV, os manuscritos não eram encontrados apenas em palácios reais ou mosteiros. Livrinhos de remédios eram feitos e levados nos bolsos. Alguns mediam apenas 8 cm de largura e cerca de 10 cm de altura. Esses livrinhos eram escritos manualmente para venda, possivelmente por livreiros de pequeno porte pela Europa. Um exemplo do século XV contém um pequeno poema anônimo no início do livro que diz ao leitor exatamente o que ele está comprando. O homem que deseja aprender a arte da cura. Leia este livro e ele poderá ouvir muitos remédios bons e verdadeiros, para curar feridas antigas e novas. Aqui estão medicamentos sem fábula, para curar todas as feridas que são curáveis, de espada, faca e de flecha, seja a ferida larga ou estreita de lança, de briga, de adaga, de dardo, para torná-lo inteiro em cada parte. Este manuscrito provavelmente foi copiado várias vezes para venda, ao invés de ser encomendado por um único indivíduo. Outros livros menores, feitos à mão, foram adicionados ao longo dos anos, como alguém hoje adicionaria receitas a um fichário. Um pequeno livreto foi feito com capa de couro, cordas de couro na lombada e folhas de papel dobradas anexadas. Isso permitia que o livro aumentasse de tamanho conforme mais bilhetes eram adicionados. Há várias receitas medievais para tratar doenças e infecções oculares. Surpreendentemente, foi comprovado que isso mata a superbactéria meticilina resistente Staphylococcus aureus, o que é notável, já que a bactéria é resistente a antibióticos. Pegue a mesma quantidade de alho poró, um tipo de cebola, e de alho. Amasse-os juntos, depois pegue vinho e a bilis ou fel do fígado de um boi e misture com o alho poró. Cozinhe a mistura por 9 noites em recipiente de latão. Coe a mistura em um pano, clarificando bem. Transfira para um chifre e aplique no olho com uma pena à noite. A próxima receita para os olhos é do livro de sanguessugas do Bode. Este livro didático de medicina foi escrito em latim e inglês antigo e provavelmente compilado em meados do século X. O título não se refere a sanguessugas, apesar de seu uso frequente na medicina medieval. Na verdade, significa um livro de prescrições médicas traduzido do inglês antigo. No final do segundo livro, um verso em latim indica que Bode é o dono da obra, explicando o nome. Para cataratas, neblina ou teia nos olhos, esfregue as secreções de um fígado de lebre cru no rosto. Se não lhe agradar, queime pervincas até virarem cinzas, misture com mel de abelha e esfregue no olho. Se não houver pervincas por perto, você poderia usar as partes gordurosas de peixes de rio derretidos ao sol em seu lugar. Cabeça. Se o problema for inchaço nos olhos, então você poderia pegar um caranguejo vivo e cortar seus olhos, e depois pendurá-los ao redor do seu pescoço. Mas lembre-se de primeiro devolver o caranguejo cego para a água. Uma receita para a felicidade. A mística alemã Santa Hildegarda de Bingen era famosa por suas receitas médicas no século XII e ainda é hoje. Ela parece ter se interessado não só pelo bem-estar físico, mas também pela saúde mental e espiritual. Para aqueles que estavam ficando esquecidos, ela sugeriu amassar ortigas com um pouco de azeite e esfregar o óleo nas têmporas e no peito antes de dormir. Sua receita para biscoitos para os nervos leva açúcar mascavo, noz moscada e canela. Promete, citando, criar uma expressão alegre, espíritos felizes, aliviar um coração pesado, liberando inteligência. Surpreendentemente, embora fosse uma freira católica, Hildegard tinha muitas receitas para ajudar na retenção da menstruação, o que poderia causar um aborto.
Eles eram populares e apareciam em livros de receitas domésticas, pois a menstruação bloqueada era vista como um problema humoral na Idade Média. Acreditava-se que a menstruação era necessária para expulsar humores malignos. Sem saber melhor, os medievais acreditavam que qualquer pessoa com problemas psicológicos como esquizofrenia era, citando, doente do demônio ou demoníaco. Em suma, o paciente estava possuído e controlado pelo diabo que estava dentro dele. Para curar isso, era necessário um emético, ou bebida para induzir o vômito, feito com infusão de cerveja e ervas como funcho, líquen, tremoços e betônia. Após adicionar a água benta, a mistura devia ser bebida de um sino da igreja durante o canto do padre sobre o paciente perturbado. E cito, no caso de um homem ser lunático, um marsuíno, conhecido como merisuine, que significa porco do mar, precisava ser esfolado. Um chicote tinha que ser feito com sua pele. Quando um paciente é açoitado com ele, logo estará bem. Amém. Que monte de besteira. Parece que o esterco de animais desempenha um grande papel nas maldições medievais. Um remédio para amigdalite ou dor de garganta sugere esmigalhar uma torrada branca seca até virar pó, misturar com mel e esfregar no pescoço do paciente. Uma torrada branca significava um pedaço de cocô de cachorro branco. O cachorro deve roer um osso e defecar branco para garantir a brancura e eficácia da cura. Esterco e mel também aparecem em uma receita para dor nas articulações. Desta vez, esterco de pomba e cocô de cabra devem ser moídos e misturados com líquido doce antes de aplicar na área afetada. Trata-se de orelhas de cavalo, curtidas ao sol ou no fogo, transformadas em pó e colocadas em um pano de linho amarrado em torno de uma ferida para estancar os sangramentos. O que se diz ser um bom unguento para feridas usa esterco de vaca e outros ingredientes para fazer uma pasta, enquanto o esterco de ganso é usado em um unguento para doenças pulmonares. O excremento de cabra era um ingrediente principal para o unguento queimado, junto com talos de trigo e manteiga. Eles precisavam ser misturados e aquecidos no fogo antes da aplicação na pele. Se você misturar um pouco de esterco de ovelha com um ovo de galinha em uma tigela cheia de cerveja, isso poderia curar uma picada de aranha. Boa sorte em fazer o paciente beber isso. Por que não, citação, misturar um excremento de um velho porco que seja um andarilho do campo com banha velha e passá-lo em um ombro dolorido? Recortes, caracóis e rabos de cachorrinhos. Assim como suas fezes, os próprios animais também eram ingredientes populares. Uma receita envolve, cito, pegar uma minhoca e esfregá-la até ficar bem fina, adicionar vinagre para ligá-la e espalhar por dentro. Isso será um bom remédio para feridas. Para picadas de cobra, uma lesma preta deve ser lavada em água benta antes do paciente bebê-la. Verrugas podem ser removidas com uma mistura de sangue de rato e urina de cachorro. A calvície poderia ser curada com uma mistura de abelhas queimadas e folhas de salgueiro. Para o homem que bebia demais, ele poderia comer 5 fatias de pulmão de porco assado à noite. Curar citando dores uterinas e dor na parte gorda da barriga envolvia pegar um escaravelho com as 2 mãos. E depois de agitá-lo um pouco e entoar, eu faço um remédio para a dor de estômago jogando-o por cima das suas costas. Mas certifique-se de não se virar e olhar para ele. Fazendo isso, você não só curaria sua própria dor de estômago, mas também poderia curar os outros ao colocar as mãos na barriga deles pelos próximos 12 meses. Lamento informar aos amantes de animais que há uma cura para a gota. A gota é um inchaço doloroso nas articulações, atualmente tratada com anti-inflamatórios, esteroides e mudança na dieta. Na Idade Média, era necessário encontrar uma coruja para iniciar um tratamento. Então cita, pegue a coruja e depene-a limpa e abra-a, limpe-a e salgue-a, coloque-a em uma nova panela e cubra-a com uma pedra e coloque-a em um forno e deixe-a ficar até que esteja queimada. E então a amasse com a gordura de javali e unte a gota com isso. Inquietantemente, outra cura para a dor nos ossos, como a gota era comumente chamada, era, cita, pegar no mês de maio 1 punhado ou 2 de sálvia real e uma grande quantidade de caracóis enegrecidos e uma quantidade de gordura de javali.
Então pegue um filhote de cachorro gordo ainda mamando em sua mãe e o despele, e tire o baço e o fígado de sua barriga e limpe sua barriga o melhor que puder. Então coloque os caracóis, a sálvia e a gordura de javali na barriga do filhote e o espete rapidamente. Isso significa suturar o abdômen. Depois, coloque o filhote em um espeto e deixe-o assar até que ele comece a pingar e receba o gotejamento em um recipiente limpo. E quando ele não pingar mais, retire-o do espeto e corte-o todo em pedaços. E então, com um pouco mais de gordura de javali, frite-o o mais seco que puder e o máximo de umidade que conseguir. Coloque no gotejamento e depois coloque em um vidro e parecerá uma pomada verde. E com isso, unte o paciente a qualquer momento do ano, quando for necessário. Há outra receita muito semelhante que recomenda o uso de um gato macho ao invés de um filhote. Essas receitas medievais fornecem um olhar detalhado e, às vezes, horrivelmente cruel para com os animais sobre a cultura médica durante a Idade Média. E as receitas nos lembram de como era viver em um mundo precário e supersticioso sem antissépticos, antibióticos, vacinas e analgésicos. Cada receita oferece um vislumbre das histórias reais dos medievais e sua busca por uma vida saudável, livre de doenças. Algumas das receitas mais trágicas e comoventes da Idade Média mostram os sonhos e decepções da vida, como receitas para saber o sexo de um bebê, fazer um casal ter filhos e, tristemente, como fazer o parto de uma criança morta. Agradeço por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima semana com outro vídeo. Desejo a você uma ótima semana. Abraços.